Olha só que maravilha. Bote na tela. Bote na tela. Ah, meu Deus do céu, que maravilha. Você sabe que o Wagner Moura, ele processou algumas pessoas que disseram que ele já tinha pego Lei Rouanet, né? Ele saiu processando. Ah, eu nunca peguei Lei Rouanet, que absurdo. Tarará. Então tome-lhe. Então tome-lhe. Filme de Wagner Moura recebeu 7,5 milhões do governo Lula. Mas isso aqui foi uma manobra, não foi pela Rouanet. Não. Vamos lá. O Agente Secreto, protagonizado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, recebeu 7,5 milhões em recursos públicos do governo Luiz Inácio Lula da Silva, via Fundo Setorial Audiovisual da Ancine. O valor foi aprovado por meio da chamada pública Produção Cinema, via distribuidora 2023, em fevereiro de 2024. A FSA tem participação na exploração econômica das obras conforme edital. Eu vou explicar um negócio pra você. O que é o FSA? Todas as vezes que alguém... Eu vou dar um exemplo de um amigo meu. Eu tenho um amigo que ele vive de fazer filmagens, ele é o filmmaker de propagandas, né, diversas. Então, por exemplo, ele vai fazer... Eu lembro uma vez, cara, eu já contei essa história aqui pra vocês. Uma vez eu cheguei na casa dele, ele tava com uma cara meio apática, assim, tava meio com olheira, meio... Mano, que é Cunha é o nome dele? Felipe Cunha. Pode procurar ele no Instagram aí. Procura ele no... Vamos pôr a cara dele. Vamos expor o meu amigo Felipe Cunha. A galera vai lá no Instagram dele e não vai nem saber o que tá acontecendo. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque vai ter um monte de Felipe Cunha, né? Esse moleque, a gente fina pra caramba, meu amigo do motocross, né? Vê se é algum desses. Felipe Cunha, deixa eu ver. Não, eu vou te mandar aqui, ó. Vou te mandar aqui, ele tem 5 mil seguidores. Oh. Esse. Aqui? Esse, põe na tela pra galera ver. Esse moleque, desce aí. Ele é muito sangue bom, cara. Desce aí. Desce aí. Ah, desce mais, deixa eu ver se tem uma foto dele aí. Caramba, não tem foto sua, moleque. Desce aí, desce mais. Aí a fotinho dele, a carinha dele, ó. A carinha dele. Ele faz esses vídeos muito loucos, né? Enfim, esse meu amigo Cunha. Inclusive, vou contar um segredo pra você. Um segredo não, né? Uma coisa que eu já contei. O primeiro vídeo meu do YouTube que eu editei, o primeirão. Eu lá falando de FGTS, de educação, não sei o que lá. Eu editei no computador dele, que eu não tinha computador. Eu fui lá na casa dele, fiquei até as 2 horas da manhã editando, acordando ele. Como é que faz tal coisa? Ele, pô, meu, eu tenho que dormir. Enfim. Nessa época, o que aconteceu? Ele foi fazer uma propaganda de uma de milho enlatado. E aí ele fez lá a propaganda, e a empresa de milho era uma empresa pequena, não sei lá, que deu problema, não conseguia pagar. Aí ele falou, meu, posso te pagar em lata de milho? Beleza, aí eles levaram tipo um lote de lata de milho pra ele e deram uma lata de milho. E ele, né, na época ele era um moleque, sei lá, devia ter uns 18 anos, ele ficou comendo milho, sei lá, durante um mês. Ele comia milho, ele abria a latinha de milho e comia. Eu cheguei na casa dele, tava pai, falei, mano, você tá doente? Ele, não. Fez, não tá sentindo mal? Não. Cara, você tá estranho, velho. Você tá meio fraco, você tá meio apático. O que tá acontecendo com você? Não. Cara, o que você tem comido? Ah, tenho comido milho. Como assim? Aí ele mostrou, tipo, na casa dele, assim, um estoque de milho, um monte de latinha. Eu tô almoçando, jantando uma de milho. E, pelo amor de Deus, cara, vai no médico, você tá com problema, cara. Enfim. Este moleque, todas as propagandas que ele faz, eu não tô falando de um cara rico. Então, por exemplo, eu lembro que ele fez propaganda do Renegade uma vez. Então ele vai lá, pega o carro, chama a equipe, põe a fotinho lá, põe a câmera, tal, faz todas as propagandas que ele faz, todas, ele tem que pagar um imposto, né, para o Wagner Moura fazer o filme dele. Quando você faz um filme que é propaganda no YouTube, então sabe quando você vai pegar um link ali, sei lá, compre o soro, não sei das quantas, porque o sorinho é maravilhoso, aí vem o soro assim, que legal. A pessoa que fez essa propaganda pagou o imposto, tá? Para que estes vagabundos peguem este dinheiro de impostos e façam o filminho deles. Então, o meu amigo Felipe Cunha, que tá se esfolando de trabalhar para receber milho, ele paga o imposto para que o vagabundo do Wagner Moura e o Kleber Mendonça Filho façam o filme que eles julgam ser cultura para o povo brasileiro. E aí tem mais aqui no Brasil, tem mais. O filme, por ser brasileiro, ele conta com um negócio chamado cota de tela. Ou seja, se você tem um cinema, e aí você fala, tudo bem, o Cinemark tem 200 mil salas. Não, se você tem um cinema numa cidade pequena, a cidade da minha ex-namorada também tinha um cinema que tinha 2 salas de cinema. 2. Aí, por exemplo, lançou o filme do Avengers. O que acontece? Todo mundo que assistiu Avengers. Que assistiu Avengers dublado, que assistiu Avengers legendado. O que o cinema deveria fazer? Não, vamos colocar o Avengers, porque a gente quer ganhar dinheiro. Não!
você tem que deixar pelo menos uma sala para passar filme nacional. Ou seja, você brasileiro, você é obrigado a pagar impostos para que esses vagabundos façam o filme deles e depois você é obrigado a estipular uma cota de tela, de sala, para que você tenha uma proporcionalidade nas salas de cinema do Brasil para você assistir essas porcarias, cara. É tipo sindicato. Você era obrigado a pagar o imposto sindical obrigatório e o sindicato ele tinha unicidade sindical que não tinha concorrência. Então é isso. Aqui no Brasil é isso. Você paga o imposto, os caras fazem o filme, você é obrigado a assistir ainda por cima. Né? Só falta, tá? Você não ser, você ser obrigado a elogiar o filme. Só tá faltando isso. Só tá falando que hoje informalmente é assim. Se você quer ter algum tipo de relevância cultural no Brasil, você precisa pagar em alguma instância pedágio para a esquerda. Que aliás hoje, por acaso hoje, eu vou gravar um podcast com o Leandro Narlock, tá? Ele fez o Guia Politicamente Incorreto da História, hoje ele está publicando um livro que é o Guia Politicamente Incorreto do Ambientalismo, né? Então nós vamos falar sobre isso hoje. E é isso, cara. O Brasil é esta bosta. Aí você vai criticar o Wagner Moura, né? Ele vai vir com aquele discurso autoritário de merda dele, né? Com aquele discurso pseudo-intelectual, com aquele ar de superioridade, né? A cultura, vocês não têm profundidade para entender o que é a cultura brasileira. O Brasil precisa merecer as minhas obras de arte, porque eu é que sei o que é cultura. Então você continue pagando seu imposto para eu continuar fazendo meus filminhos aqui, né? Então, o Wagner Moura faz parte dessa patota ridícula brasileira. Que é isso aí? O que o Lula vai fazer? Depois que vai ligar para ele, viu, Wagner? Parabéns pelo filme, viu? O filme aí muito bem. Por isso que quando a gente tem produções que são boas, quando você pega, por exemplo, o próprio Ainda Estou Aqui, é um bom filme. Você tem brasileiros torcendo contra porque faz parte de uma agenda que a gente sabe que não é a nossa, né? Pelo amor de Deus, cara, que coisa ridícula, né? Pergunta do Peninha pro Narlock? Sério? Por quê? Tem alguma coisa? Eu vou até anotar aqui um lembrete pra perguntar do Peninha. Será que tem alguma coisa? Eu vou falar dele? Podcast do Narlock, perguntar do Peninha. Que legal, cara. Vai ter fofoca, então? Vamos lá? Próximo. Dê like na live, meu. Dê like na live, hein? 11h50 já. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Júlio... Ah, não. Isso aí é uma notícia que eu trouxe. Deixa eu perguntar uma coisa. Você lembra quando a gente falou desse caso? Foi por causa disso? Do menino que denunciou ele? Ou foi por causa do documentário trans? Eu tenho quase certeza que isso aqui passou batido, tá, gente? Foi por causa do menino. Por causa do menino, né? Põe na tela aí. Isso aqui foi uma notícia que passou batido. Eu conversei com um amigo meu católico esse final de semana e ele falou, cara, o Júlio Lancelotti fez um absurdo. Eu não sabia, eu não noticiei isso aqui pra vocês. Ele até pediu desculpa depois. Júlio Lancelotti volta a gerar polêmica ao repetir mito anticatólico. Declarações do padre reforçam sua trajetória de confronto com a igreja e expõem um velho mito criado para atacar o catolicismo. Basicamente, ele disse que Jesus não era católico. Ele disse que o fundador da igreja católica foi o Constantino, né? O padre Júlio Lancelotti se envolveu em mais uma polêmica ao afirmar que Jesus não era católico e que o catolicismo foi inventado depois de Constantino. A fala gerou revolta entre os católicos e teólogos por repetir uma falsidade histórica anticatólica. Lancelotti tem um longo histórico de polêmicas, denúncias e conflitos com a própria igreja. Ao adotar a narrativa, ele repete um mito criado por inimigos do catolicismo para atacar sua autoridade e deslegitimar a igreja. O Código de Direito Canônico define a heresia como... E aí, o que aconteceu? Tem alguma pessoa, eu não sei, de alto status na igreja católica, que eu não lembro quem que era, que começou a ser bombardeado por pessoas falando, olha o que o Júlio Lancelotti fez. E esta pessoa, em vez de desmentir o Júlio Lancelotti, basicamente fez uma publicação no Insta assim, por que Jesus era católico? E no final das contas, ele pediu desculpa e passou batido e mais uma dele. Então, eu vou dizer um negócio pra vocês, ó. Mais uma vez pra vocês. Você que é católico, você tem obrigação de denunciar e combater o padre Júlio Lancelotti, que não é padre. Você tem obrigação de fazer isso. Tá? Você tem obrigação, tá? A galera, o catolicismo realmente não existia dos Constantinos. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Até eu que não sou católico sei que o fundador da igreja católica é Jesus Cristo. O que o Constantino fez foi, na época, por pressão pública e por uma outra questão que eu não lembro agora, foi ter permitido, né, aos cristãos, né, de professarem a sua fé na igreja católica.
E a própria doutrina católica diz que, sim, o fundador da Igreja Católica é Jesus Cristo. Se você quiser discordar, tudo bem, então você não é católico. É simples. É como se eu dissesse assim, vamos comparar com outra coisa. Eu tenho um posto de gasolina da Ipiranga. Aqui a gente vende combustível Ipiranga. Tá, mas eu gosto mais do combustível da Shell. Legal, cara. Você pode ter outro posto de gasolina que é da Shell. Aqui é combustível Ipiranga. É a mesma coisa. Se você é católico, você tem que acreditar na doutrina católica. E a doutrina católica diz que o fundador da Igreja Católica é Jesus Cristo. Ah, mas então você não é católico. Então pronto. Tá bom? Então vamos lá? Bora lá. Curta e inscreva-se para mais vídeos.